Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Apenas para lembrar, você que gosta de otimizar o seu tempo, experimente assistir este e outros vídeos em velocidade aumentada. Para isto, basta ir nas configurações do vídeo, clicar em velocidade e escolher uma acima de 1.0. Aconselho começar na velocidade 1.5 e ir aumentando. Neste vídeo, eu falarei do recurso especial número 164.0084 da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado em dezembro de 2016, que descriminaliza a conduta prevista no artigo 331 do Código Penal, ou seja, o desacato. Desacato, simplificando, é a humilhação, o menosprezo, a ofensa ao funcionário público que estiver no exercício da função ou em razão dela. Para entender o que foi decidido, iremos tratar nesse vídeo sobre 1. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ou também como é chamada de Pacto de São José da Costa Rica. 2. A força supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos. E 3. O controle de convencionalidade. Em apertada síntese, temos que a 5ª Turma do STJ entendeu que o disposto no artigo 331 do Código Penal é incompatível com o Pacto de São José da Costa Rica, e por isso não seria crime. A tipificação do crime de desacato contraria, especificamente, o artigo 13 da referida convenção, o qual dispõe sobre a liberdade de pensamento e de expressão. Inclusive, conforme se extrai da emenda do julgado do STJ, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, conhecida pela sigla CID, já se manifestou no sentido de que as leis de desacato se prestam ao abuso, com o meio de silenciar ideias e opiniões consideradas incômodas pelo establishment, bem assim proporcionam maior nível de proteção aos agentes de Estado do que aos particulares, em contravenção aos princípios democrático e igualitário. A manifestação a que se refere o STJ, no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é aquela que foi expressamente colocada no item 11 da Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão, onde estabelece que as leis que punem a expressão ofensiva contra funcionários públicos, geralmente conhecidas como leis de desacato, atentam contra a liberdade de expressão e o direito à informação. Referido documento teve como uma de suas finalidades a de contribuir para a definição da abrangência da garantia da liberdade de expressão, assegurado no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ademais, a Convenção Americana de Direitos Humanos, no seu artigo 2º, combinado com o artigo 29, determina a adoção pelos Estados-partes de medidas legislativas ou de outra natureza, visando a solução de antinomias normativas que possam suprimir ou limitar o efetivo exercício de direitos e liberdades fundamentais. No que tange à força supralegal, inarredável a menção ao julgamento do recurso extraordinário 466-343 de 2008, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, no qual ficou estabelecido o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à hierarquia das normas jurídicas do direito brasileiro. O STF decidiu que os tratados internacionais que versem sobre matérias relacionadas a direitos humanos têm natureza infraconstitucional e supralegal, à exceção dos tratados aprovados em 2 turnos de votação por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional, os quais, a teor do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, possuem natureza constitucional, conforme a imagem da pirâmide que eu vou colocar aqui ao lado. O entendimento foi incorporado ao STJ por meio do recurso especial 914-253 de 2009. Diante dessa força supralegal, a lei antagônica às normas emanadas de tratados internacionais sobre direitos humanos é destituída de validade. O controle de convencionalidade, por conseguinte, é aquele que verifica se determinada lei corrige com tratados supralegais. Verificamos do julgado do STJ o entendimento de que a adequação das normas legais aos tratados e convenções internacionais adotadas pelo direito pátrio configura controle de constitucionalidade, o qual, no caso concreto, por não se cuidar de convenção votada sobre regime de emenda constitucional, não invade a seara do controle de constitucionalidade e pode ser feito de forma difusa, até mesmo em sede de recurso especial. Nesse particular, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando do julgamento do caso Almonacid Arellano e outros versus Chile, passou a exigir que o Poder Judiciário de cada Estado-parte do Pacto de São José da Costa Rica exerça o controle de convencionalidade das normas jurídicas internas, que aplica aos casos concretos. Além do que já foi exposto, o STJ argumenta também que a criminalização do desacato está na contramão do humanismo,
porque ressalta a preponderância do Estado, personificada em seus agentes sobre o indivíduo. Assim como o afastamento da tipificação criminal do desacato não impede a responsabilidade ulterior, civil ou até mesmo de outra figura típica penal, calúnia, injúria, difamação, pela ocorrência de abuso na expressão verbal ou gestual utilizada perante o funcionário público. A decisão, todavia, não é inédita, tendo em vista que existem precedentes, sendo um deles julgado pelo juiz Alexandre de Moraes da Rosa, da 4ª Vara Criminal de Florianópolis, o qual você poderá consultar através dos links que eu vou colocar na descrição do vídeo. É o seguinte, Alexandre argumenta aqui, considerando, antes de tudo, os princípios da fragmentariedade e da interferência mínima, os quais impõem que as condutas de que deve dar conta o direito penal são essencialmente aquelas que violam bens jurídicos fundamentais, que não possam ser adequadamente protegidos por outro ramo do direito. E nesse prisma, ele entende que a manifestação pública de desapreço proferida por particular perante agente no exercício da atividade administrativa, por mais infundada ou indecorosa que seja, certamente não se consubstancia em ato cuja lesividade seja da alçada da tutela penal. Trata-se de previsão jurídica nitidamente autoritária, principalmente em se considerando que, em primeiro momento, caberá à própria autoridade ofendida, ou pretensamente ofendida, definir o limiar entre a crítica responsável e respeitosa ao exercício de atividade administrativa e a crítica que ofende a dignidade da função pública, a qual deve ser criminalizada. A experiência bem demonstra que, na dúvida quanto ao teor da manifestação, ou mesmo na certeza quanto à sua legitimidade, a tendência é de que se conclua que o particular esteja desrespeitando o agente público. E ninguém ouvida que essa situação, reiterada no cotidiano social, representa infração à garantia constitucional da liberdade de expressão. Em contrapartida, Rogério Sanches entende que o STJ errou ao descriminalizar o desacato. Diz que a 5ª turma do STJ enxergou 2 degraus injustificados, porque o particular, quando ofendido, se vale dos crimes contra a honra, e o servidor, quando ofendido no exercício da função ou em razão dela, tem todo o aparato do desacato. Entende que essa premissa do STJ está equivocada pelo fato do funcionário público, conforme entendimento doutrinário consolidado, também poder praticar o crime de desacato. Assim como porque nem toda ofensa contra o funcionário configura desacato, pois tem que ser no exercício da função ou em razão dela e na presença do servidor. E ainda, diz que o desacato tem que ser punido porque existe um bem jurídico que é imediatamente tutelado, que é o prestígio da administração pública. Acredito que o entendimento majoritário ainda seja no sentido de continuar criminalizando o desacato. Entretanto, na minha humilde opinião, o STJ acertou na decisão, pois a criminalização do desacato viola o princípio da liberdade de expressão e, por conseguinte, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, se você gostou do conteúdo, peço que compartilhe e curta esse vídeo. Para ver todos os vídeos, basta se inscrever no canal. E em caso de dúvidas ou sugestões, por favor, comentem abaixo. Até a próxima!